Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz. A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões. A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público. Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento. Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares. Mas não é verdade, existe um 103º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 102º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 103º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers. Ou não. Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da 4ª dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney.
A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916. Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra: um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra, localizada no último andar do edifício, é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar, pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014 foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de $4,4 milhões do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Legal!